Fala galera, beleza? Tranquilo? Vamos nós aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre uma outra parte da eletroquímica, que é a eletrólise, né? A eletrólise é o processo contrário que nós temos na pilha. A pilha é um processo espontâneo, onde a energia química é convertida em energia elétrica, e no caso da eletrólise nós temos o inverso. Tá? Continua sendo uma reação de oxirredução, porém agora essa reação ela vai ser provocada pela presença de corrente elétrica. Ou seja, o que acontece aqui na eletrólise? A energia elétrica vai ser convertida em energia química, diferentemente do que era a pilha, onde nós tínhamos o contrário, onde a energia química virava energia elétrica. Outra coisa importante é que esse processo de eletrólise é um processo não espontâneo, então nós temos uma diferença de potencial menor do que zero, uma diferença de potencial negativo, beleza? O que mais muda na eletrólise? A polaridade. Até coloquei aqui para vocês que nas pilhas nós tínhamos o cátodo sendo o polo positivo e o ânodo era o polo negativo. Aqui inverte. Agora o cátodo na eletrólise é o polo negativo e o ânodo na pilha, que era o negativo, agora passa a ser o positivo na eletrólise. O que não muda, pessoal, é que no cátodo nós continuamos com as reações de redução e que no ânodo nós continuamos com a reação de oxidação. Então o conceito do cátodo de reduzir e do ânodo de oxidar não muda. O que muda são apenas os polos. O que era positivo vira negativo e o que era negativo vira positivo. Como que ocorre essa eletrólise? Eu tenho uma fonte de energia elétrica. Essa fonte de energia elétrica pode ser uma pilha, pode ser uma bateria ou pode ser ligado direto da tomada. E eu vou ligar aos nossos eletrodos, que podem ser inertes, ou seja, não participam da reação, ou podem ser eletrodos reativos. Tá? Na maioria das vezes são eletrodos inertes. Quando que ele vai ser um eletrodo reativo? Quando passa por um processo de purificação de um metal ou quando você vai fazer um processo de galvanização, que é a cobertura de um material. Por exemplo, quando você vai cromar uma roda, né? Quando você coloca cromo na superfície dessa roda, coloca níquel, ou quando você vai fazer um banho em uma semijoia. É uma corrente folhada a ouro. Esse processo é feito por eletrólise. Nós colocamos a correntinha aí no cátodo, certo? Porque é onde vai acontecer o processo de redução. E nós teremos, por exemplo, uma eletrólise aquosa com sais de ouro. Esse ouro vai sofrer redução e vai grudar em cima da sua correntinha, né, provocando esse folhado, provocando esse banho de ouro em cima dela, ok? Isso é o que acontece também nas maçanetas, como eu citei nas rodas dos carros, que é um processo de cobertura por um material aqui em cima, beleza? Isso seria um eletrodo reativo. O que nós precisamos ficar atentos é que o polo negativo, por exemplo, tá? Aqui em cima uma pilha. O polo negativo da pilha vai estar ligado ao polo negativo da eletrólise. O polo negativo da pilha é o ânodo e o polo negativo da eletrólise é o cátodo. Tá? Enquanto que o cátodo da pilha vai estar ligado ao ânodo da eletrólise. Polo positivo da pilha ligado ao polo positivo da eletrólise. Ok? Esse processo de eletrólise ocorre com passagem de corrente elétrica. O que significa dizer? Que eu preciso ter uma solução eletrolítica. Para que isso ocorra, é necessário que eu tenha composto iônico fundido no estado líquido ou que eu tenha composto iônico em solução aquosa. Além de utilizar o composto iônico, eu posso utilizar compostos covalentes como ácidos, aqui em solução aquosa, porque eles sofrem ionização, também geram carga positiva e negativa, o que possibilita a passagem de corrente elétrica. Mas, de maneira geral, nós utilizamos compostos iônicos, fundidos ou em solução aquosa. Beleza? O que nós teremos aqui, então?
dois tipos de eletrólise. Como eu citei, em solução aquosa ou com composto fundido. Hoje nós vamos falar sobre a eletrólise com composto fundido, que é chamado de eletrólise ígnea, tá? Eletrólise ígnea. Essa eletrólise ígnea, ela então ocorre com esse eletrólito no estado líquido. Basicamente, isso vai ser um composto iônico, tá? Composto iônico fundido, ou seja, composto iônico no estado líquido, sofre a quebra do retículo cristalino, gera cátion, gera ânion e permite a passagem de eletricidade. Beleza? O que nós teremos? Esse cátion e esse ânion formado pelo composto iônico fundido acabam indo o cátion para o cátodo da eletrólise e o ânion vai para o ânodo da eletrólise. Então significa dizer que o seu ânion vai sofrer um processo de oxidação e o cátion vai sofrer um processo de redução. Afinal de contas, o cátodo sempre reduz e o ânodo sempre oxida. Maravilha? Beleza? Colocando um exemplão aqui, ó. Vamos colocar o cloreto de cálcio, que é um exemplo bem tranquilo e que costuma aparecer com uma certa frequência. O que nós teremos de diferente da pilha? Nós não teremos apenas duas reações, catódica e anódica. Nós teremos três reações, porque nós temos o processo de fusão desse composto iônico. O composto iônico aquece até passar para o processo de fusão, vai gerar o cátion e o ânion. O cálcio está na família 2A, então ele tem carga mais 2, cálcio líquido, mais cloro. Ah, eu não lembro a carga do cloro, professor. Não tem problema. Se o cálcio é mais 2, o cloro é menos 2. Só que são para 2 cloros. Se você dividir, significa dizer que cada cloreto terá carga menos 1. Ou então você poderia lembrar que como o cloro é o mais eletronegativo aqui, e ele está na família 7A, ele apresenta carga menos 1. O que nós teremos? Polo positivo e polo negativo. Agora, o polo negativo é chamado de cátodo e o polo positivo é chamado de ânodo. Tá lá. Quem que vai para o cátodo e quem que vai para o ânodo? O cátion vai para o cátodo. Então nós teremos cálcio mais 2 líquido, mais quantos elétrons? Se a carga dele é mais 2, ele necessita de 2 elétrons. Passando para cálcio 0 sólido. Beleza? Professor, por que ele fica sozinho aqui? Porque o cálcio é um metal, ele faz ligação metálica e nós não representamos o número de átomos, apenas o símbolo do elemento. Se por um acaso eu tivesse 2 cálcios, eu também formaria 2 cálcios sólidos. Tá? Eu não coloco o 2 aqui embaixo. Aquela regra de formar dupletes, né, de substâncias simples, ocorre apenas para substâncias covalentes ou quando eu tenho um composto iônico com 2 ou mais elementos. Tá? Caso contrário, nós teremos uma ligação metálica. Ligação metálica eu represento apenas com o símbolo do elemento. Cloro são 2 cloretos, líquido. Como é um processo de oxidação, ele vai perder elétrons. Aqui sim. Aqui no ânodo eu sempre formo dupletes. Cl2, Br2, I2, F2, O2. Então sempre em dupletes. Independentemente da quantidade de átomos que eu tenho aqui, eu preciso que isso esteja em duplete. Por quê, professor? Porque isso trata-se de uma ligação covalente, onde nós teremos o compartilhamento de elétrons e nós levamos em consideração a regra do octeto. Então o mínimo que eu preciso ter aqui são 2 átomos para formar essa substância simples. Tá? O cloro, em temperatura ambiente, ele é um gás. O que eu preciso fazer agora? Verificar o balanceamento. Eu tenho 2 cloros na direita, quantos cloros eu tenho na esquerda? Ah, professor, você também tem 2. Então está lindo, está ótimo, está tudo balanceado. Não preciso multiplicar nada aqui na frente. Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouquinho
onde isso acaba mudando, tá? Mas, quantos elétrons? Ah, são 2 cloros menos, são 2 cloretos. Então, são 2 cargas negativas, logo, são 2 elétrons. O que eu faço? Mesma coisa que eu faço nas pilhas. Antes de fazer a soma, eu verifico se o número de elétrons do cátodo é igual ao do ânodo. Caso não seja o mesmo, eu preciso balancear as minhas reações. Por quê? Porque é uma reação de oxirredução. Os elétrons perdidos são os elétrons recebidos. Eu não posso perder mais elétrons do que receber, e eu não posso receber mais elétrons do que perder. Lembra da lei de Lavoisier? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, como o número já está correto, 2 elétrons e 2 elétrons, é só alegria. Corta e corta. O que mais? 2 cálcios na esquerda. Opa! 2 cálcios. Eu coloquei esse 2 para fazer o exemplo e acabei não tirando, me desculpe. 1 cálcio na esquerda, 1 cálcio na direita, 2 cloretos na esquerda, 2 cloretos na direita. E agora, soma tudo o que sobrou. Cloreto de cálcio sólido passa para cálcio sólido mais gás cloro. Está aqui. Essa é a reação global da eletrólise. Então, o que tem de diferente? A soma das 3 reações. Além do cátodo e do ânodo, a reação de fusão deste composto iônico. Beleza? O que você pode perceber? Que no cátodo nós continuamos com o processo de redução. O cálcio passou de mais 2 para 0, reduziu. E no ânodo nós continuamos com a oxidação. O cloro passou de menos 1 para 0. Isso nunca vai mudar. Ânodo oxida e cátodo reduz. Segundo exemplo, que agora eu comento sobre o balanceamento com vocês, nós vamos pegar aqui, neste segundo exemplo, o cloreto de alumínio. Esse cloreto de alumínio também passa por um processo de aquecimento, afinal de contas, isso é uma eletrólise ígnea, do origem a 3 cloretos. O que nós teremos aqui? Polo negativo é o nosso cátodo. Polo positivo é o ânodo. Lembra que isso tem o polo invertido em relação à pilha. Quem que vai para o cátodo, quem que vai para o ânodo? O cátodo recebe o cátion, que é o alumínio mais 3. Então vai ficar alumínio mais 3 líquido. Mais quantos elétrons? Se a carga dele é mais 3, ele recebe 3 elétrons, passando para alumínio sólido. Cloro vai para o ânodo, afinal de contas ele é um ânion. Então são 3 cloretos formando. Muito cuidado e muita atenção aqui. Independentemente de quantos cloros eu tenha lá, eu tenho um ametal. Esse ametal vai formar um duplete como substância simples. Está aqui. Cl2 gasoso. O cuidado que você precisa tomar agora é em relação ao balanceamento. Qual é o principal problema que nós vamos enfrentar aqui? Que se você não balancear com fração, nós teremos um problema gigantesco, tá? Quer ver? Eu vou fazer esse problema gigantesco primeiro, depois eu faço o balanceamento com fração para você ver o quão mais simples seria. Vamos trocar aqui de cor. São 3 cloros na esquerda e 2 na direita. Ah, professor, eu lembro que a regra do balanceamento é o mínimo múltiplo comum entre eles. E o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. Então eu multiplico aqui por 3 para ficar com 6. E aí, ao invés de 3, eu utilizo 6 cloretos. Porque assim fica balanceado sem fração alguma. Beleza. Quantos elétrons nós teremos? Se são 6 cloretos, são 6 cargas negativas, são 6 elétrons. Problemaço. Por que problemaço? Porque agora o número de elétrons do ânodo não é o mesmo número de elétrons do cátodo. Eu vou ter que balancear a reação de cima. Como? Multiplicando-a por 2 para ficar com 6 elétrons. 2 alumínios mais 3, 6 elétrons, 2 alumínios 0. Problema. Se eu faço isso, é porque eu estou utilizando 2 alumínios. E aqui em cima eu tenho apenas 1. E eu devo utilizar 6 cloros. Aqui em cima eu tenho apenas 3. Então eu também preciso
multiplicar a reação de cima por 2. 2, 2, 6. Aí eu posso fazer a soma. Porém, verifique quantas reações você mexeu. 1, 2, 3 reações. Não tem essa necessidade se você utilizar a fração para o balanceamento. Ó, vou tirar tudo isso que nós colocamos, tá? Tá aqui, aqui, tchau, tchau. Já coloco ele ali de volta. Tá aqui. Deixa eu só acertar novamente. Então, 3 elétrons e o nosso alumínio. Aqui são 3 cloretos. Qual é o balanceamento mais simples que você deve fazer? Balancear com fração. Eu tenho 3 cloros na esquerda, na direita eu tenho 2. Quantas vezes 2 que vai dar 3? Ah, 1,5. Isso. Só que eu não posso balancear com vírgula, mas eu posso balancear com fração. Qual que é a fração mais simples para 1,5? 3 sobre 2. Ponto. Dessa maneira, eu consegui balancear. 3 sobre 2 vezes 2, 3. 3 cloros na esquerda, 3 cloros na direita. Quantas cargas negativas eu tenho na esquerda? 3. Então são 3 elétrons. Olha que belezinha. Está tudo balanceado, eu não preciso multiplicar mais ninguém. Então percebam vocês que muitas vezes a fração, por mais que vocês não gostem, ela pode salvar o teu exercício e deixá-lo muito mais simples, ou fazer com que você acabe perdendo menos tempo nesse exercício, tá? Vamos simplificar. 3 cloros na esquerda, 3 cloros na direita. 3 elétrons na esquerda, 3 na direita. 3 cloretos na esquerda, 3 cloretos na direita. Alumínio mais 3 na direita, alumínio mais 3 na esquerda. E agora, vamos somar o que sobrou. Sobra cloreto de alumínio sólido, dando origem ao alumínio sólido mais 3 meios de gás cloro. Tá aqui. Essa é a reação global da eletrólise. Muito mais simples quando você faz o balanceamento com fração. Beleza? Tranquilo? Queridos, era essa a nossa aula de hoje. Eu venho numa próxima aula falando para vocês sobre a eletrólise aquosa. Espero que vocês tenham uma excelente semana, bom descanso, bons estudos e até a próxima. Falou!